primeira noite, vocês já devem ter ouvido uma série de pregações. Vocês já ouviram uma série de mensagens. Vocês já devem ter ouvido aí diversas promessas, profecias. Vocês já viram Deus fazer coisas tremendas aqui. Eu venho aqui apenas me transmitir um texto bíblico. Dependo exclusivamente da graça de Deus. E talvez não seja aquilo que você gostaria de ouvir, mas é o que Deus tem reservado para esta noite, para o seu povo, para a sua igreja na face da terra. Eu não vou lhes trazer nenhuma novidade, não vou lhes trazer nada novo. Eu apenas vou usar a Bíblia, um texto muito simples. É um texto que é aplicado em escola bíblica dominical, em classe infantil. Esse é o texto, este é o personagem. Mas vamos ver o que Deus pretende falar conosco esta noite. Deus não nos reúne em vão. Deus tem um propósito. E talvez hoje eu vou pregar apenas para uma pessoa, mas nisto eu vou me sentir bastante dignificado, porque Jesus também pregou para a mulher samaritana, e ela foi a grande missionária em Samaria. No primeiro livro da Bíblia Sagrada, abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 8, versículo de número 13. Gênesis, capítulo de número 8, versículo de número 13. Vamos ver o que Deus tem para você nesta noite, nesse texto sagrado. Gênesis 8 e 13. Se você achou esse texto da palavra de Deus, celebra um tributo de louvor a Deus, dizendo aleluia. Aleluia! Segunda versão bíblica que tenho em mãos, diz assim a Bíblia Sagrada: no ano 601. Que ano é este? 601. Ano 601. No primeiro mês, que mês é este? Que mês é este? No primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e a face da terra estava enxuta. Amém e amém. No ano 601. Deus é tremendo, é detalhista em datas, em marcar cronologia. Deus é especialista em iniciar, controlar o meio e determinar o fim. Deus é tremendo. E tudo que Ele faz, Ele estabelece um tempo para começar e um tempo para terminar. E aqui Ele diz no ano 601. Se Ele inspirou o escritor a registrar ano 601, é porque Deus quer falar alguma coisa aqui. No ano 601. Só que Ele não fala somente em ano, Ele fala também em mês, fala em dia, e depois Ele diz que as águas secaram. Então Noé, aí aparece um personagem, Noé, personagem da classe infantil nossa. Então Noé, ele não estava vivo, ele não estava morto, ele estava vivo. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou. Não olhou para trás, não olhou para o lado, não olhou para a direita, não olhou para a esquerda. Olhou para frente, para o novo horizonte, e viu que a face da terra estava enxuta. Baseado nesse texto aqui, eu quero me prender muito no que o texto diz: olhou e a face da terra estava enxuta. Diga comigo esta noite: ainda não é o fim.
Deus vai recomeçar a sua vida. Ainda não é o fim. Deus vai recomeçar a sua vida. Ainda não é o fim. Deus vai recomeçar a sua vida. Assentai-vos, é sobre isso que nós vamos estar ministrando esta noite. Aleluia, Deus. Eu gosto do povo que está vindo andar para casa. Aleluia. Antes de começar a entrar no texto, eu quero lhe fazer algumas solicitações. Primeiro, esqueça o relógio. Segundo, não se preocupe com o dia da manhã. Terceiro, o que Deus vai falar contigo hoje será alimento sólido para toda a sua trajetória de vida neste novo ano. Então aquete a tua alma, rasgue o seu coração, quebrante o teu espírito, prepare a tua mente e foque os seus olhos no Todo-Poderoso, porque Deus lhe trouxe esta noite a esta casa, porque o Senhor Deus tem uma palavra nova, profética, que vai nortear sua história de vida. E a partir de hoje, dentro deste santuário, você nunca mais será a mesma pessoa, porque Deus lhe trouxe aqui para lhe dizer, primeira coisa, ainda não é o teu fim. Eu vou recomeçar a sua vida. Veja, senhores, nesse texto que nós lemos, aparece um personagem, e esse personagem não é anônimo, ele tem uma identidade, ele tem um nome, ele é conhecido na Bíblia Sagrada e apresentado por ela como Noé. E neste exato momento, nesse texto que lemos, no ano 601, é o ano que vem marcar o final, vem terminar uma experiência que ele está vivendo. Este homem aqui, ele está saindo de um processo diluvial. Este homem começa a vivenciar um dilúvio no ano 600 da sua vida. E segundo os historiadores, ele ficou dentro do dilúvio, em meio ao dilúvio, envolvido no dilúvio, passando pelo dilúvio, em média 371 anos, em média, segundo outros, 375 dias, em média, segundo outros historiadores, 382 dias. Então os historiadores variam entre 371, 375 e 382 dias. Mas o certo mesmo, à luz da palavra de Deus, é que este homem, ele viveu num processo diluvial, em média um ano completo e alguns dias. Este homem, durante um ano, ele presenciou aonde ele estava inserido, o ambiente que ele estava envolvido, todas as comportas dos céus abertas e torrente de chuva descendo, todas as fontes do abismo abertas, era água de cima para baixo e era água de baixo para cima, e ele, abrigado numa grande arca, provisionada e orientada pelo arquiteto divino, Deus dos céus, e ele passa ali um período de silêncio, porque até entrar dentro da arca, Deus falava com ele, Deus se revelava a ele, mas no período do dilúvio, Deus não dirigiu uma palavra a ele. No período do dilúvio, Deus não se manifestou, Deus não falou, Deus não agiu, Deus não deu nenhum sinal direto a este homem. Durante um ano, trancado dentro de uma arca, e o dilúvio jorrando do lado exterior, convivendo com animais, só ele e a sua família, sem ver o brilho do dia, sem ver a luz do sol, sem ver o que acontecia do lado de fora. Mas estava ele lá, sem saber que rumo a arca estava tomando, sem saber aonde ela iria parar, sem saber aonde ele ia chegar, porque ele recebeu a ordem para entrar na arca,
mas ele não recebeu a ordem de comandar a arca, porque quem comandava a arca era aquele que estava acima do dilúvio. A missão dele era viver ali dentro e seguir aonde a arca estava indo. Mas ele estava ali durante um dia. E você não vai ver durante a Bíblia Sagrada, durante um ano, você não vai ver nenhum momento de murmuração, nenhum momento de reclamação, nenhum momento de crise. Ele está ali em silêncio, em silêncio, em silêncio. E o interessante é que a Bíblia dá um ano para começar o dilúvio. A Bíblia diz no ano 600. E a Bíblia, a cada momento do dilúvio, a Bíblia vai dando os dias. Aí a Bíblia fala em 7 dias, a Bíblia fala em 40 dias, a Bíblia fala em 150 dias. Aí a Bíblia vai falando, depois que vai findando o dilúvio, 7 dias ele espera e solta o corpo. Depois mais 7 dias ele espera, solta uma pomba. Depois mais 7 dias ele espera, solta a mesma pomba pela segunda vez. Depois de 7 dias ele espera e solta a pomba pela terceira vez, e ela voa e nunca mais volta para ele, porque no segundo voo, quando ela veio, ela trouxe uma folhinha de oliveira, e ele entendeu que as águas já estavam minguando. E a Bíblia diz o seguinte, irmãos, nesta introdução: no ano 601, ou seja, já não era mais o ano 600, era o ano 601, um ano depois. Aí a Bíblia diz assim: no primeiro mês do ano 601. Não foi no segundo mês, não foi no terceiro mês, não foi no quarto mês. Por que Deus fez questão de marcar o ano 601 no primeiro mês? Parece que a gente está vivendo o primeiro mês, só que Deus vai dar o detalhe. Deus diz: no primeiro mês eu quero marcar a história da sua vida e recomeçá-la, não no segundo dia, não no terceiro dia, não no quarto dia, não no quinto dia, no sexto, no sétimo ou no 30º dia. Eu quero o primeiro dia do primeiro mês. E a Bíblia diz, olha só o que a Bíblia diz: no ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia, as águas se secaram. Um ano todo encharcado, mas no ano 601, primeiro mês e primeiro dia, as águas secam. Aí o que ele faz? Ele não está morto, ele está vivo. Ele conseguiu sobreviver ao dilúvio. E ele, no ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia, ele levanta a cobertura da arca. Veja que a Bíblia não diz que ele abriu a janela, ele levanta a cobertura da arca. E quando ele vai olhar, ele não olha para o solo. Por que ele não olha para o solo? Porque ele só ia ver restos mortais. A gente vai falar um pouco sobre isso esta noite. Ele também não olha para trás da arca. Também ele não olha para a direita e nem para a esquerda. Ele olha para a frente. E ele olha para frente porque ele tinha uma visão. E a visão que ele tinha era uma visão tremenda, extraordinária. Sabe por quê? Porque quando começa o dilúvio, ele está no solo, ele está na terra, ele está embaixo. Mas neste exato momento do ano 601, no primeiro mês e no primeiro dia, sabe aonde está a arca? A arca não está embaixo, a arca está ancorada no cume do Monte Ararat. Então ele não está embaixo, ele está em cima. Ele não está na terra, ele está no alto. E ele agora começa a ver as coisas não de baixo para cima, ele começa a ver as coisas de cima para baixo. E quando ele começa a enxergar as coisas de cima para baixo, ele olha para frente, está um horizonte, está o espaço sideral aberto. E quando ele vê o espaço todo aberto diante dos seus olhos, a Bíblia diz assim: e a face da terra estava enxuta. Sabe o que Deus está dizendo para ele com a face da terra enxuta? No ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia, ele olhando aquilo, um novo cenário, uma nova visão, Deus estava dizendo assim para ele: não é o teu fim, eu vou recomeçar a sua história de vida.
não é o teu fim. Eu vou lhe dar um novo recomeço. E deixa eu lhe contextualizar aqui esta noite. Essa história bíblica, essa história real, profeticamente ela é a tua história, espiritualmente ela é teu estilo de vida. Quem sabe você viveu um ano todo dentro de um dilúvio. Você passou o ano todo sufocado por um dilúvio. Você passou o ano todo navegando em um dilúvio. E todos que estavam inseridos naquele dilúvio não conseguiram sobreviver, só conseguiram manter vivo você e sua família. E você, depois de um ano, e viu que tudo havia sido tragado, destruído, e você pensando que é o teu fim, é a tua derrota, é o teu destino final. Mas Deus lhe trouxe aqui esta noite para lhe dizer que depois do dilúvio, Ele não decretou, Ele não planejou, Ele não profetizou o teu fim. Depois do dilúvio espiritual, Ele vai recomeçar a sua história de vida. Ouça-me aqui esta noite. Oh, bendito Deus! Eu vou usar uma linguagem humana, eu vou usar uma linguagem antropomórfica no mundo espiritual. Eu vejo Deus dos céus com um rolo na mão, e para você entender muito bem o que este rolo, eu vou lhe traduzir mais popularmente. Eu vejo Deus do céu com um livro na mão, e eu vejo na sua cintura um tinteiro, e eu vejo um pincel com tinta vermelha. Nesse pincel, Ele escrevendo uma nova história da sua vida. Deixa eu lhe dizer algo aqui esta noite. O que você vivenciou até agora, Deus, a partir deste momento, tem um novo tempo, tem uma nova história, tem uma nova vida, tem um novo propósito, tem uma nova realidade, tem uma nova dimensão para você. Deus vai recomeçar, Deus vai recomeçar a sua história de vida. Oh, bendito é Deus, bendito é o Senhor, bendito é Jesus, bendito é Deus. Aleluia, 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 bendito é o Senhor, bendito é Deus, bendito é Deus. A primeira lição que eu aprendo aqui, senhores, é que Deus é enfático, e como eu lhes disse no início, Deus é detalhista. Tudo que acontece conosco é cronologicamente registrado no calendário divino. Tudo, tudo. É o nosso nascimento, são as promessas que Ele nos dá, o tempo que Ele marca a nossa vida com a salvação, o período que Ele determina para batizar com o Espírito Santo, até o nosso arrebatamento Ele já registrou lá. Só não revelou, mas já está registrado no calendário dele. Então tudo para nós existe um momento marcado. E nesse texto Deus diz assim: no ano 601, no primeiro mês e no primeiro dia. Por que no primeiro dia? Deixa eu lhe dizer, para cada ser humano, Deus tem um dia para ele especial na terra. Se eu fizer uma enquete aqui e perguntar o dia que você abraçou a fé, talvez a maioria seja no dia de domingo, mas nem todos encontrou Jesus no dia de domingo. Teve um que aceitou Jesus, foi na segunda, outros na terça, outros na quarta, outros na quinta, outros na sexta, outros no sábado. Por que não todos no domingo? Porque Deus não trabalha coletivamente, Deus trabalha individualmente. Para cada um de nós Ele tem um tipo de revelação, um tipo de ação,
e uma forma de tratar. Ele não trata generalizadamente, ele trata especificamente, pessoalmente. E o que ele tem que falar para mim, ele não vai falar para você. O que ele tem que dar para você, ele não dá para outro. O que ele tem que revelar ao outro, ele não revela para você, porque para cada indivíduo ele tem o código do DNA, ele tem as digitais e ele trabalha detalhadamente. E para que você saiba de uma coisa, e para cada um de nós, Deus reservou um dia para marcar a nossa história, para abençoar a nossa vida. Por exemplo, senhores, o dia que ele marcou para você e que ele marcou para Noé, ele não vai marcar para ninguém. O dia que ele marcou a história de Moisés, que ele decidiu descer no Monte Sinai em chama, em fogo, e revelar a lei, os mandamentos, o decálogo para Moisés, foi no terceiro dia. O terceiro dia foi o dia que Deus reservou para abrir seu coração, abrir sua mente e dar a constituição divina como seu povo deveria viver na face da terra, diante de Deus e diante dos homens. Esta bênção para Moisés era no terceiro dia. Mas quando Deus decidiu dar a vitória a Israel diante de Jericó, Deus não deu a vitória no primeiro dia, Deus não deu a vitória no segundo dia, Deus não deu a vitória no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto, porque Deus decidiu abençoar Israel com a vitória no sétimo dia. Há pessoas que Deus vai testando a fé, Deus vai testando a perseverança, a paciência, as promessas, e deixa ele ir até o sétimo dia. Foi o caso de Israel. Mas quando Deus decidiu abençoar Lázaro, tirando ele lá da morte, do túmulo, Jesus poderia ir no primeiro dia e curá-lo quando ele estava enfermo. Mas Jesus não foi no primeiro dia, porque o dia reservado da bênção de Lázaro não era no primeiro dia, não era no segundo dia, não era no terceiro dia, era no quarto dia, quando ele já estava putrificado, cheirando mal. Então Deus reservou o quarto dia, e no quarto dia ele foi ressuscitado, porque cada um tem um dia, e aqui nós temos o primeiro dia do primeiro mês. Sabe o que eu aprendo aqui? É que eu e você, nós fomos gerados para viver a bênção do primeiro dia. Deus não gerou você para lhe dar a bênção no segundo dia, Deus não gerou você para lhe dar a bênção no terceiro dia, Deus gerou você para lhe dar a bênção do primeiro dia. As primícias são tuas, tudo que ele tem reservado de primeiro é para você. Então guarde bem isso aqui, guarde bem isso aqui. Você foi gerado para vivenciar a bênção do primeiro dia. Então guarde isso aqui. Algumas coisas a Bíblia ensina sobre o primeiro dia, e é por isso que Deus colocou aqui, marcando a vida de Noé com o primeiro dia. Guarde bem isso. Foi no primeiro dia da criação que as trevas foram vencidas pelo raiar da luz. Até então, quando você lê Gênesis 1 e 2, a Bíblia diz: a terra era sem forma, a terra era vazia, havia treva, era só escuridão. Mas quando chega no versículo 3, Deus brada e diz assim: haja luz. E quando a luz começa a raiar, Deus diz: é o primeiro dia. O primeiro dia, as trevas são vencidas pelo raiar da luz. Sabe o que Deus está dizendo com você, que é gerado para viver a bênção no primeiro dia? Deus está lhe dizendo assim: a sua vida de tragédia, porque escuridão na Bíblia fala de tragédia, escuridão na Bíblia fala de luto, a escuridão na Bíblia fala de fracasso, escuridão na Bíblia fala de solidão. E Deus está dizendo assim: a sua vida de tragédia tenebrosa será vencida pelo raiar de uma luz de esperança de dias melhores. Deus está dizendo o seguinte: essas trevas vou arrancar da sua vida, e eu vou fazer raiar no primeiro dia uma luz de esperança, e você vai ver dias melhores para você aí pela frente. Glória seja dada ao nome bendito do Senhor Deus. Guarde bem isto, senhores: as trevas estão com os dias contados.
E quando eu falo em treva, Deus está lhe dizendo: eu vou remover o luto, eu vou remover a tragédia, vai raiar uma luz de esperança, de dias melhores para você. Oh, bendito Todo-Poderoso. Outra verdade que eu aprendo no primeiro dia na Bíblia Sagrada, e que você foi gerado para viver a bênção do primeiro dia, foi no primeiro dia da semana que o apóstolo João, lá na ilha de Pátimo, foi arrebatado em espírito para ter a revelação do Apocalipse. Você sabe por que jogaram João na ilha de Pátimo? Jogaram com fúria, jogaram com vingança, jogaram com perseguição, porque ele era fiel, ele dava testemunho do Senhor, ele era amante da palavra, ele honrava a palavra de Deus. Então a ilha era um lugar de morte, era um lugar de destruição, era o fim da sua trajetória. Jogaram ele na ilha, pensando que ali acabava o profeta, acabava o apóstolo, acabava o ministério, acabava a revelação. Aí sabe o que Deus fez? A ilha os homens podem jogar, mas fechar o teto da ilha, os homens não têm o poder de fechar. Aí sabe o que Deus diz, a Bíblia? Que no primeiro dia da semana, ilhado, sozinho, abandonado, e todos pensando: vai morrer, nunca mais sai daqui. Aí Deus diz: deixa o corpo aí e vem a sua alma, vem o seu espírito, vem aqui comigo, que eu vou te revelar o futuro da igreja, o futuro da humanidade. Eu vou te revelar o futuro do diabo, eu vou te mostrar o que eu vou fazer com Satanás, eu vou te mostrar o que eu vou fazer com a noiva do meu filho, eu vou te mostrar o que eu vou fazer aqui dentro das mansões celestiais. Então ele é arrebatado em espírito, vai para dentro do céu e recebe a revelação do Apocalipse. E sabe quando acontece isso? No primeiro dia da semana. E sabe o que Deus está dizendo para você? Que a ilha era uma maldade, fizeram de maldade, Deus transformou em bênção. Então guarde isso que Deus está falando contigo esta noite. Toda maldade que fizeram para destruir você, Deus transformará em bênção de honra. Os inimigos do Evangelho pensavam que com a ilha acabava com João, e Deus diz: a ilha será um lugar que eu vou te honrar. Os inimigos de João pensavam que a ilha seria uma maldição. Deus diz: é na ilha que eu vou te abençoar. Os inimigos de João pensavam: na ilha ele nunca mais vai falar de Jesus e dizer que o Cristo está vivo. Aí diz Deus: é na ilha que você vai ver meu filho andando no meio dos castiçais de ouro. Então deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, olha: o que fizeram de maldade para João, Deus transformou em bênção de honra. E sabe que dia foi? No primeiro dia da semana, no domingo. Sabe o que eu quero que você entenda? Tudo que projetaram para você, para lhe magoar, para lhe ferir, para lhe amaldiçoar, para lhe impedir, para lhe derrotar, Deus vai transformar toda a maldade em bênção de honra. Obrigado ao Todo-Poderoso. Não tem pessoa com olho grande, não tem aqueles que projetaram a tua derrota e fracasso, não tem pai de santo, não tem mãe de santo, não tem guru, não tem médico. Eles não vão ver você debaixo de maldição.
palavra para mexer com as suas emoções. A única coisa que eu tenho dentro das minhas limitações é a Bíblia. Então deixa eu lhe dar 3 episódios bíblicos. Lembra da fornalha ardente? Lembra da cova dos leões? Lembra da ilha de João? Na fornalha ardente, Deus mandou o 4º homem. Na cova dos leões, aonde estava Daniel, Deus mandou um anjo. Mas na ilha, Deus nem mandou o 4º homem, nem mandou um anjo. Na ilha Deus diz assim: vem para cá, João. 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 Vem te dar. Sabe o que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo o seguinte: eu vou desfazer esse dinheiro. Eu vou desfazer o nosso trabalho. Porque quando eles pensarem que eu vou mandar um anjo, eles não vão ver anjo. Quando eles pensarem que eu vou descer, eles não vão me ver descer. Porque é você que vai vir até mim. Receba esta aqui, tome posse desta aqui. Sabe por que você foi gerado para vivenciar a bênção no primeiro dia? Porque foi no primeiro dia da semana que aconteceu a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou no 3º dia, mas não foi no 3º dia da semana, foi no 3º dia da morte. Mas o dia que ele ressuscita foi no primeiro dia. Por que não no 2º? Por que não no 3º? Por que não no 4º? Por que ele ressuscitou no 3º dia? Por que a morte foi vencida no primeiro dia? Por que seus aguilhões foram quebrados no primeiro dia? Por que tudo foi frustrado no primeiro dia? E no primeiro dia ele sai do túmulo em glória. Guarde bem isso aqui. A morte foi vencida com a ressurreição dele. Ouça o que Deus tem para você. Tudo que estava morto e sepultado para você, o Senhor vai ressuscitar para a glória de Deus Pai. Deixa eu lhe dizer algo aqui esta noite. Guarde bem isso aqui. Guarde bem isso aqui. Guarde bem isso aqui. Cada um de nós temos um sonho. O segredo é se realiza o sonho. E muitos de nós pensamos que os sonhos são regidos pelo nosso tempo, mas é regido pelo tempo de Deus. E muitas das vezes sepultamos os sonhos, ou permitimos outros cavarem a cova e enterrar os sonhos, e ficamos frustrados, e perdemos a perspectiva da vida, de dias melhores. Deus está dizendo o seguinte: assim como eu ressuscitei meu filho no primeiro dia, que era o meu presente, que era o meu sonho para a humanidade, todos os seus sonhos que foram sepultados, eu vou ressuscitá-los, eu vou restituir. Deus está me dizendo esta noite aqui que os seus projetos de vida serão ressuscitados. Deus está me dizendo esta noite aqui, os seus dons. Sabe aquele momento que você falava a língua e não fala mais? Sabe aquele período que Deus me usava e você não usava mais? Sabe aquele momento que você levantava em profecia e agora você é dominado pelo medo e não consegue mais profetizar? Deus está lhe dizendo o seguinte: eu vou restituir teus dons, eu vou restituir teu ministério, eu vou restituir a tua família, eu vou restituir os teus bens, eu vou restituir tudo que está sepultado, eu vou ressuscitar.
plateia sepultou Jesus, que era o sonho de Deus. O que fez Herodes? A autoridade maior. Nada colocaram na pedra. E outra, de 2 toneladas. E foi lá e meteu o selo. Ou seja, ninguém mexe, ninguém tira, ninguém renova. Porque se remover, vai padecer na mão das autoridades romanas. E pegou a guarda romana e colocou lá para vigiar o sonho que estava sepultado. Eles pensavam que o selo de Herodes, ou de Pilatos, ou da autoridade romana, das autoridades da época e da guarda romana, ia segurar o sonho de Deus lá dentro. Primeiro, Deus fez a almofada para anjo. Que Deus diz, vai lá, toque nela, faça rolar e depois se sente. A pedra de 2 toneladas tornou-se almofada de anjo. Jesus! Para onde foi a guarda romana? Todas derrubadas no chão. Porque a terra tremeu. Sabe o que é que Deus está lhe dizendo? Não tem inimigo, não tem capeta, não tem adversário. Pode ter coveiro executando o teu sonho. Eles podem trancar o seu sonho a 7 chaves. E pode dar até decreto. Pode fazer feitiço e dizer: nunca mais sairá desta vida. Nunca mais vai prosperar. Nunca mais vai ser a mesma pessoa. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: eu vou ressuscitar, eu vou ressuscitar, eu vou ressuscitar. Agora levante as mãos, levante as mãos e dobre glória a Deus, dobre glória a Deus. Aleluia!
seja embriagada agora da glória do Espírito Santo. Receba poder! Receba poder! Agora! No versículo 3 diz: no primeiro dia. E nós vimos que nós fomos gerados para viver a bênção do primeiro dia. Só que no mesmo versículo 13 diz assim: então não é. Deixa eu parar um pouco aqui. Então não é. Por que a Bíblia dá o nome dele? Porque a Bíblia enfatiza. Então não é. A Bíblia não diz não é. A Bíblia diz então não é. Um ano de dilúvio. Não morreu. Estava vivo. Depois de um ano de dilúvio, a Bíblia está vendo e dizendo: Noé está vivo. Por quê? Porque Noé conseguiu sobreviver ao dilúvio. Ainda não é o teu fim. Deus vai recomeçar a sua história de vida. Sabe por quê? Porque você conseguiu sobreviver aos dilúvios da vida. Sabe por que Deus vai recomeçar a sua vida? Porque você não morreu no meio do dilúvio. Você não morreu no início do dilúvio. E você não morreu no fim do dilúvio. Você encarou o dilúvio. Conviveu com o dilúvio. O dilúvio passa, mas você está ali. O dilúvio passou, Noé estava vivo. Sabe por que Deus vai recomeçar a sua vida? Porque você conseguiu sobreviver aos dilúvios da vida. Oh, Jesus. E agora você vai chorar um pouco mais lágrimas com aleluia. Todos pensavam que você ia morrer no meio do dilúvio. E olha que o dilúvio era juízo. Olha que o dilúvio era vingança. Olha que o dilúvio era disciplina de Deus. Mas o dilúvio passa. Está lá Noé. Então Noé. Quem pensou que você ia morrer na tempestade, na crise, na prova, na tribulação, na agonia, nos conflitos, estão tudo boca aberto, abismado e frustrado, porque você está de pé. Você está vivo, porque você
coisas aqui esta noite. Por que ele conseguiu sobreviver no dilúvio? São as mesmas realidades, porque nós conseguimos. Você sabe por que ele conseguiu, em primeiro lugar, sobreviver diante do dilúvio? Primeiro, Noé era filho primogênito de Lameque. Noé não era segundo filho, ele era primeiro filho. Ele tinha a bênção da primogenitura sobre ele. Ele nasceu para viver com bênção dobrada em cima dele. Ele nasceu para ter graça dobrada em cima dele. Ele nasceu para ter unção dobrada em cima dele. Ele nasceu para ter herança dobrada em cima dele. E quem nasce com a bênção da primogenitura, não tem dilúvio que consiga matar e tirar a bênção dele, porque ele tem sempre em sobra, ele tem sempre em dobro. E sabe o que eu quero que você entenda? Assim como ele era primogênito, a Bíblia diz que a bênção da primogenitura está sobre você. E sabe o que é você ter a bênção da primogenitura? A Bíblia diz o seguinte, que quem tem a bênção da primogenitura não é derrotado pelas crises da vida, porque ele tem a bênção dobrada sobre a vida dele. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, olha, você não vai ver na Bíblia um evangelho fácil. Não, o evangelho da Bíblia é um evangelho de renúncia, é um evangelho de sofrimento. A cruz do cristianismo, ela não é leve, ela é pesada, ela abre feridas. O verdadeiro cristianismo é marcado por provações, por sofrimento, por agonias, por dilúvios, por tempestade. Mas isso não significa que você é um fracassado, que você vai morrer no meio da crise. Sabe por quê? Porque você tem a bênção da primogenitura. E se você tem a bênção da primogenitura, a bênção é dobrada sobre você. Oh Jesus, aleluia, 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 aleluia. Não tem glória agora não, deixa para dar glória daqui a pouco, eu só quero que você me ame. Um ímpio passando o que você passa, ele reage da forma que você reage. O ímpio, no primeiro vale que você está, ele já quer tentar suicídio. Você entra no vale cantando, cantando. O ímpio, no primeiro dia que falta o pão da manhã, ele quer dar cabo da vida, quer se jogar debaixo do carro. Aí vem o crente, dá graça a Deus. Recurso financeiro, ele tenta de uma forma ilícita. O justo vai para os pés do Senhor. O ímpio, quando está na tempestade, depressão, possessão, solidão, remédio, droga no corpo. E o justo não. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Por quê? Porque as crises não conseguem me matar. Você tem a bênção dobrada de Deus sobre você. Oh, bendito é o nome poderoso. Aleluia, 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 glória a Deus, aleluia, 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 aleluia. Outra verdade aqui. Por que ele conseguiu sobreviver ao dilúvio da vida? Porque ele se preparou para o dilúvio. Ele se preparou para o dilúvio. Quando você olha a biografia dele, toda a geração dele está corrompida, mas a Bíblia diz, ele achou graça diante do Senhor, justo, íntegro, temente, fiel, e andava com Deus. Aí quando isso não basta, aí chega o Senhor Deus e diz assim: Noé, faz uma arca para ti. Olha o que Deus, quando Deus dá a ordem do tabernáculo a Moisés, Deus diz assim:
faço um tabernáculo para a minha habitação. Agora Deus disse: a arca não é para mim, é para você. Faça para você. É sua, é exclusivo. Exclusivo. Quando o dilúvio veio, quando o dilúvio se aproximou, sabe o que ele tinha de preparo para o dia mau? Fé, justiça, integridade, comunhão com Deus, fidelidade e uma arca só para ele e a sua família, porque ele se preparou para os dias maus. Sabe por que Deus vai recomeçar a sua vida? Porque você conseguiu sobreviver se preparando para os dias maus. Os dias maus não lhe pegam de surpresa. Você sabe que um dia ele vai chegar, e você se prepara para os dias maus, desenvolvendo seus valores espirituais. Enquanto um não quer orar, você quer orar. Enquanto outros querem passar a virada do ano com a mesa posta, você está na casa de Deus, com a boca no pó, em jejum, em oração, em consagração, se preparando para os dias maus. Enquanto uns não querem ofertar, você oferta, porque sabe que o dia mau vai vir e Deus pode fazer a pedra brotar água, e você vai desenvolvendo os valores espirituais, se preparando para o dia mau. E ele se preparou andando com Deus. Agora, por que ele não morreu afogado? Porque quem anda com Deus antes do dilúvio, guarde essa, você não vai encontrar em livro nenhum, isso vem do céu. Quem anda com Deus antes do dilúvio, se preparando para os dias maus, Deus anda com ele durante o dilúvio. Deixa eu lhe dizer algo aqui esta noite. Sabe por que você conseguiu sobreviver? Porque você se preparou, e no dilúvio você tinha a presença de Deus contigo. Outra verdade que você precisa saber aqui: você que conseguiu sobreviver os dias do dilúvio espirituais, Noé descobriu a grandeza de Deus no dilúvio. Antes do dilúvio ele andou com Deus, mas durante o dilúvio ele descobriu quanto Deus dele é grande. Primeiro, as águas, diz a Bíblia, cobriu toda a terra e vinha de cima para baixo, de baixo para cima. Quem é que abria as fontes das águas? Para abrir todas as fontes tem que ser maior do que a fonte. Aí ele descobriu: meu Deus é maior do que esse dilúvio. Ele é maior. Ele é maior. Outra coisa, ele descobriu que Deus estava acima do dilúvio. Se o dilúvio atingiu toda a terra, cobriu todos os montes, e se Deus estava acima do dilúvio, quem é maior? O dilúvio de Deus ou o Deus do dilúvio? Ele descobriu que o Deus do dilúvio era maior do que o dilúvio de Deus. Deixa eu lhe dizer mais: sabe quem enviou o dilúvio? Não foi o diabo. Sabe quem enviou o dilúvio? Não foi demônio. Sabe quem enviou o dilúvio? Foi o próprio Deus. Sabe esta crise que você está? Isso não é cativeiro aberto pelo diabo. O diabo não tem autoridade para abrir cativeiro para você. Sabe esta prova que você está? Não foi gerada pelo diabo. Esta prova foi Deus que permitiu. Sabe, para você aprender que a prova de Deus tem um Deus que é maior do que a prova. Você que diz: estou sozinho, estou abandonado. Imagine ele dentro da arca e ouvindo o som da chuva no teto da arca, ouvindo o casco da arca sendo sacudido pela chuva. Aí está dizendo: se a água domina toda a arca, então o meu Deus domina toda a água. Se a água
ela é superior do que a arca. Então, meu Deus, é superior do que a água. Então, se esse dilúvio é mais forte do que a arca, então, meu Deus, é mais forte do que este dilúvio. Ele descobriu isso. Quando Deus se coloca em beco sem saída, não é porque Deus é covarde, não é porque Deus é ingrato, é que Deus quer te revelar: eu sou maior do que isso, eu posso mais, eu vou fazer mais. Aleluia. Eu vou abrir a boca para profetizar agora para você. O teu Deus é maior do que a tua tempestade. Os contemporâneos de Noé estavam todos mortos e ele vivo. Quem nasceu na sua época era restos mortais, mas ele estava vivo. Quem foi criado com ele foi tragado pelas águas, mas ele estava vivo. Olha o que é sobreviver o dilúvio. Dá uma olhadinha para trás e veja aquela pessoa que nasceu na mesma época, no mesmo ano, na tua rua, no teu bairro. Eu estou vendo. Veja onde ela está. Estou vendo. A maioria delas É verdade. na sarjeta, outras nas drogas, Assim mesmo. outros na prostituição, Assim mesmo. outros viraram mendigo, outros ofereceram a sua alma ao diabo, outros você já foi ao sepultamento deles e enterrou. E por que você está de pé? E por que você está vivo? E por que você está aqui? Por que você existe? Por que você chegou até hoje aqui? Por que você está hoje aqui? Porque você conseguiu sobreviver. Você conseguiu sobreviver. Olha aqueles que estudaram com você, pararam, não existe mais. Você chegou à faculdade. Olha aqueles entraram para a área do crime. Você foi um cidadão honesto, montou uma família. Olha aqueles que ofereceram seu corpo ao diabo. Hoje são santuários de demônio. E você aqui, chamado de louco, de cafona, de ultrapassado, de crente. Mas eles não têm o que você tem. Eles não sentem o que você tem. Eles não têm o que habita dentro de você. Eles não vivem o que vive dentro de você. Porque que todos que viviam à tua volta hoje estão debaixo do pó. E você está em pé, adorando, glorificando, exaltando, magnificando a Deus. Porque você conseguiu sobreviver. Porque você conseguiu sobreviver ao Senhor dos Anjos. Aleluia, 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 aleluia. Bendito é o Senhor. Eu quero que você olhe assim. Olha, imagine a cena, senhores. Imagine a cena. Imagine Noé dentro da arca. E no sol, seus amigos, seus vizinhos, a autoridade da época, aqueles que conviviam com ele, tudo morto e vivo. Noé, olhe para trás. Eu quero que você olhe para trás. Veja a época que você nasceu. Meu Senhor. E eu vou usar uma linguagem aqui. Aqueles que brincavam de boneca contigo, aquelas, veja onde elas estão. Aqueles que iam para o quintal da tua casa brincar de carrinho contigo, veja onde eles estão. Veja onde eles estão. Quanto velório você já não foi? Meu Deus. Meu Senhor. Aleluia. Forte.
pessoas que conviveram com você estão mortas, mas você está vivo por causa dos propósitos de vida. Você está de pé porque Deus tem propósito contigo. Deus não te gerou na terra por acaso. E deixa eu lhe dizer algo aqui esta noite: se Deus não tivesse propósito contigo, Deus te matava no útero da tua mãe, quando o óvulo da sua mãe tivesse sido tocado pelo sêmen do seu pai. Ele não deixava fertilizar, ele te matava ali. Mas sabe por que ele deixou aquele sêmen tocar o óvulo, e do óvulo ir até a membrana uterina, e da membrana uterina fertilizar, e de fertilizar um embrião, de um embrião uma massa informe, de uma massa informe uma molécula, de uma molécula um feto, e de um feto um bebê, e de um bebê ser nascido à luz dos homens? Porque você não foi gerado para ser escravo, você não foi gerado para ser prostituta, você não foi gerado para ser toxicômano, você não foi gerado para ser cavalo do diabo, você foi gerado para vencer, você foi gerado para vencer, você foi gerado para ser profeta, você foi gerado para ser missionário. Levante a sua mão agora, levante agora. A partir de hoje, nunca mais na frente dos espelhos, procurando defeito, procurando falha, dizendo no espelho: por que sou assim? Por que sou franzino? Por que tem essa imagem? Por que eu não era mais esbelto? Por que eu não era mais corposo? Por que Deus não me fez um ator? Por que Deus não me fez uma atriz? Por que Deus não me fez uma pessoa de fama? Por que esse nariz? Por que essa bochecha? Deixa eu te perguntar: o arquiteto por acaso errou? Houve falha no projeto? Se fosse para você nascer negro, você não nasceria branco de olhos verdes? Até hoje, porque Deus tem propósito. Se você crê nisso, levante a mão. Levante a sua mão. Deus continue para ela levantar. Deus está dizendo assim: ainda não é o teu filho. Eu vou recomeçar a sua história. Se você chegou hoje, é porque o dilúvio já está para trás. Olhe para mim com as mãos para o céu. Levante um pouco agora a cobertura da arca. E olhe para frente. Não olhe para baixo, que você só vai ver tragédia. Você só vai ver desgraça. Deixa toda a desgraça para trás. Olha para frente. Agora olha aqui para mim. Você sabe quando que ele está levantando a cobertura da arca? Aonde ele está? Ele está no cume do Monte Ararat. Quando começa o dilúvio, ele está embaixo. Quando termina o dilúvio, ele está em cima. Sabe o que é isso? Deus não te gerou para você ser medíocre na terra. Deus te gerou para você viver em superioridade de vida. Você não é capa, você é cabeça. Você é cabeça, deixa eu lhe dizer mais. Deus vai passar a construir a sua história a partir de terrenos altos. A partir do alto começa a ver as coisas de cima. E agora olha para o céu. Vê se você vê nuvem anunciando dilúvio. Vê se você vê nuvem anunciando tempestade. Vê se você consegue enxergar agora um arco-íris, um arco-íris, um arco-íris. E Deus dizendo: eu faço um pacto, eu faço uma aliança, eu faço um concerto contigo. Eu vou construir, eu vou construir. Levante essa mão
só para mim aqui agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba agora a unção de reconstrução, de restauração. Agora! Olha aquela cena ali. Marcelinho, veja aquilo. Meu Jesus. Meu Jesus. Meu Jesus. Deixa ele mesmo. Eu não quero tocar nele. Deus é poderoso para tocar. Eu só quero que ele olhe para mim. Levante as suas duas mãos. Olhe para mim. Você quer mesmo que a tua vida a partir de hoje seja uma nova história, um novo tempo, um novo momento de Deus? Você quer deixar o dilúvio para trás e ver um arco-íris? Você quer permitir Deus dominar a sua mente, dominar a sua alma, dominar o seu espírito? Você quer que todo o seu homem interior seja embriagado pelo poder do Espírito Santo e que esta noite comece um novo concerto de Deus para você? Então olhe para mim aqui agora, em nome do Senhor Jesus, debaixo da unção do Espírito Santo, envolvido com a glória do Deus eterno. Eu ministro sobre a tua vida agora, servo de Deus. Seja embriagado, seja sobrecarregado e receba da parte de Jeová agora uma carga de poder. Que a tua alma seja embriagada agora da glória do Todo-Poderoso. Receba poder, receba poder, receba poder agora. Que isso é homem, que isso é carne, que isso é demônio, Deus vai pegar você aqui, porque isso aqui não é lugar para inferno. Segura aqui também. Pega a mão de um aí para segurar. Faça aí.
estiver frio ou gelado, discretamente dá uma apertadinha e fala assim: ô irmão, toma coragem, vê se tu consegue dar glória a Deus a ele. Agora levante essas mãos ao céu. Olhe para mim aqui esta noite. Eu encerro dizendo: ainda não é o teu fim. Deus vai recomeçar a sua história de vida. Ainda não é o teu fim. Tua esposa voltará para você. Deus vai recomeçar a sua história de vida. Ainda não é teu fim. Teu esposo voltará para o lar, porque Deus vai recomeçar a sua história de vida. Ainda não é o teu fim. Teus filhos voltarão para a tua casa e voltarão a te chamar de pai e de mãe, porque Deus vai recomeçar a sua história de vida. Ainda não é o teu fim. Deus vai abrir essa porta de trabalho que foi fechada pelos homens, porque Ele vai recomeçar a sua história de vida. Ainda não é o teu fim. Deus vai fazer você ser embriagado, possesso, dominado, sobrecarregado da glória, da unção, do poder, do Espírito Santo. Porque vem aí, porque vem aí, porque vem aí, porque vem aí a glória da segunda casa. Vem aí a glória da segunda casa. Levante essa mão, levante essa mão, levante essa mão, levante essa mão, abre essa boca agora. Se você pensa que está tudo terminado, e que tudo acabou, uma coisa eu te digo nesta hora: a última palavra que sou. Se você se ajoelha, e não consegue mais orar, agora parando. Pensa que os teus inimigos triunfaram, mas uma coisa eu quero lhe falar: a glória da segunda casa será maior que a glória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando Deus quebra confundir a medicina, ninguém pode impedir. Pode posse a sua, é pra confundir a sua. Nada morre. A vitória está garantida, esta promessa é verdadeira. Quando ninguém pode impedir. Eu posso na sua bênção, que coisa linda. Receba agora. Não está tudo terminado em sua vida. O Deus do amor o que promete Ele cumpre e não falha. Não duvide do Senhor. Deus é Deus sem você. O que é você sem Deus? O teu eu com o Senhor não foi quebrado. Isso da glória, esse renovo de poder. A glória da segunda casa será maior que a nossa igreja.
posse aí. Sacode a mão do teu irmão e já toma posse hoje na tua bênção, crente. Toma posse. Olha na segunda casa, crente. É uma palavra profética nesta noite na sua vida. Você que está aqui, você que está nos ouvindo, recebe esta palavra na tua vida. Ninguém pode medir. Tome posse da sua bênção. Nenhum de nós sabemos o que eles estão experimentando agora. Não vamos interferir pela pessoa. Deixe ela aqui. Eu sim. Deixe ela aí. Ajude ela. Eu quero a segunda pessoa. Segunda pessoa, frustrada, fracassada, que não aguenta mais ser cavalo do diabo. Vive aí frustrado, desiludido, derrotado, em miséria, que deseja que Deus venha começar a sua história. Venha a segunda pessoa comigo agora. A segunda pessoa, onde está? Onde está a segunda pessoa? Está vindo, Deus abençoe. Ajude aí, ajude, abre caminho. Abra caminho, em nome de Jesus. Deixa vir. Deixa caminhar. Ajude aí. Vocês hoje vão ver os maiores milagres da Bíblia, que é a salvação de almas. Está chegando a segunda pessoa. Já aceitaram, estou sabendo. Eu quero a terceira pessoa comigo aqui. A terceira pessoa. A terceira pessoa comigo. Onde está você agora? A terceira pessoa. Deixa ele. A terceira pessoa para Jesus. Caminhe comigo agora. Você não foi gerado para ser cavalo do diabo, para viver na lama, para viver com os seus sonhos fracassados, frustrados, roubados. Deus lhe gerou para um propósito. E onde está você agora? Eu quero a terceira pessoa. A terceira pessoa. Vem comigo. Pode sentar. Vem comigo. Vem comigo. A terceira pessoa. A terceira pessoa. Comigo. É a tua alma que está em jogo. Venha a Cristo agora. Olha lá que está vindo lá. Para Jesus hoje. Está vindo chorando. Eu estou contigo, ó meu filho. Eu quero a quarta pessoa. Nunca te deixo sozinho. A quarta pessoa. Já está vindo Só lá. um Deus que dos filhos sempre vê-lo muito bem. Está vindo. E de ti não esqueço também. Está vindo. Volte para Jesus hoje, você.
Volte hoje para Jesus. Eu quero a quinta pessoa. Meu amparo. A quinta pessoa. Sabe por quê? Eu sou Deus que te guardo. A quinta pessoa comigo. Eu te amo, pois provei lá na cruz, meu amor. Está chegando a sétima. Serei. Está chegando a oitava. Eu quero a nona. Meu cálice, a batalha contigo vou estar aqui. Lutarei, se pisares nos espinhos, eu contigo. Deus me mostrava 12 vasos aqui na frente. São 12 almas. Exalte, ao lado. A décima. Parate. Vem a décima. Vem a décima. A décima já está vindo, pastor. Olha lá. A décima primeira, cadê? Vem rápido. Décima primeira. Comigo. E pela Décima primeira. não lute, venha em nome de Décima primeira. Eu carrego com carinho Vem comigo. lá do mundo de si. Você que está no meio, Olha aí. Está chegando a décima décima primeira. segunda. Décima segunda. Vem correndo! É a hora, é agora! Chegou a tua hora hoje! Venha correndo, não deixe pra amanhã, décima segunda! Olha lá. Eu contigo! Não te der! Correndo que essa vai arrebatada, pastor! Eu via 12 vasos! Eu quero profetizar para a tua vida esta noite. Parate! E você que será alcançado com essa mensagem aos quatro cantos da terra.